Olá, eu sou o pastor Aristóteles, teu irmão, e hoje nós estaremos mais uma vez estudando a revista da CPAD, O Deus que Governa o Mundo e, importantíssimo, ele cuida da família. E nós estamos hoje, dia 4 de agosto, na lição número 5. Ela fala sobre o casamento de Ruth e Boaz, a remissão da família. Nós estamos falando aqui do Centro Evangelístico Internacional, na rua Lemos Cunha 557, Caraí, em Niterói. Se você quiser nos dar o prazer da sua presença, você receberá uma revista dessa, gratuita, para você, se você quiser participar de uma das nossas turmas de escola bíblica dominical. São turmas para homens, para mulheres, turmas para casais, novos convertidos. Nós temos bem diferenciados de acordo com a necessidade. Então, a aula de hoje é interessantíssima porque fala sobre casamento, célula da sociedade. Por isso, oremos. Senhor nosso Deus, Pai altíssimo e maravilhoso, nós te louvamos, Senhor, pelas tuas misericórdias sobre nossas vidas e neste momento, Pai, em que nós estamos iniciando essa escola bíblica dominical, Senhor. Abençoa todo aquele, Senhor, que estiver agora assistindo. Abençoa, Senhor, suas casas, suas famílias. E abre-nos o nosso entendimento para que todos possamos aprender, Senhor, de Ti, porque está escrito, serão ensinados por Deus. Assim diz o Salmo. Por isso, Senhor, nós precisamos, ó Espírito Santo, que Tu nos orientes em tudo, em nome de Jesus. Amém. O texto áureo, ele fala sobre: agora, pois, minha filha, isso é Boaz falando para Ruth. Agora, pois, minha filha, não temas. Tudo quanto dissestes, te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Isso está no livro de Ruth, capítulo 3, versículo 11. E você vai acompanhando por cada uma dessas divisões que nós temos aqui. Temos texto áureo, verdade prática. Você vai começar a fazer, a abrir aqui a lição número 3, no caso. Mas é 5, a lição número 5, e você vai ver aí o texto áureo, verdade prática, a lição bíblica em classe, se você estivesse aqui na classe. Mas, como você não está, eu vou ler para você. Pega a tua Bíblia e sempre que precisar, você dá uma pausa, porque isso aqui é uma gravação. Você pode dar uma pausa, ler, pegar a Bíblia, a referência e ler junto comigo. A verdade prática diz: uma mulher virtuosa tem um valor incalculável por seu caráter e sua disposição de servir a Deus e à família. A mulher, ela tem um papel tremendo dentro do lar, porque é nela que a família acaba se apoiando. O esposo, ele olha ao longe, olha as situações que ele tem que resolver, que vão chegar. A mulher, ela olha, é característica da mulher, ela olha em volta. Então, por isso ela é tão maravilhosa no lar. É o esteio da família. Então, e quando você fala em adjutora, não tem nada a ver com ajudante. Já falei isso aqui para vocês, né? A adjutora não tem nada a ver com ajudante. A adjutora é que ela fica ao lado e completa. Sem ela, o homem não consegue nada.
e sem ele também ela fica com muita dificuldade. Os dois se completam. Por isso, o termo casamento. A leitura bíblica em classe está em Ruth, são duas, tá? São duas leituras. A primeira é Ruth, capítulo 3, versículos de 8 a 10, e depois capítulo 4, apenas um versículo, que é o versículo 11. Então, vamos ver. Ruth, leitura bíblica em classe, capítulo 3, versos de 8 a 11, a 8 a 10. E sucedeu pela meia-noite, o homem estremeceu e se voltou, e eis que uma mulher jazia a seus pés. E disse ele: quem és tu? E ela disse: sou Ruth, tua serva. Estende, pois, tua capa sobre a tua serva, porque tu és o remidor. E disse ele: bendita sejas tu do Senhor, minha filha. Melhor fizeste esta última benevolência do que a primeira, pois após nenhum dos jovens foste, quer pobres, quer ricos. Essa passagem aqui, ela é antecedida pela Noemi, que era a sogra, orientação da sogra para o que ela deveria fazer acerca do remidor, a pessoa que iria pegar as terras, iria adquirir as terras dela, porque ela, como mulher, não podia gerenciar aquilo, então ela teria que vender. E vamos ver como fica isso aqui na lição. Ruth, capítulo 4, versículo 11, diz assim: e todo o povo que estava na porta, e os anciãos, disseram: somos testemunhas. O Senhor faça a esta mulher que entra na tua casa como a Raquel e como a Lia, que ambas edificaram a casa de Israel. E porta-te valorosamente em Efrata, e faze-te nome afamado em Belém. Essas são as duas passagens, e nós vamos ver aqui os objetivos dessa lição número 5 da revista. Primeiro, vamos explicar o compromisso de Boaz com Ruth. Essa aqui é o primeiro objetivo. Segundo objetivo, esclarecer o casamento de Boaz com Ruth. Por que eles acabaram casando? E o número 3, objetivo número 3 é relacionar a remissão da linhagem de Davi com a história de Ruth. Essa daqui é a parte central de todo o livro. Deus unindo as nações numa linhagem. Deus não quer deixar ninguém excluído. Nós é que, através de religiões, nos afastamos uns dos outros. E Deus não é religião, né? Deus não é religião. O Senhor Jesus não tinha nenhuma religião. Ele, sim, ele se apresenta como o Filho de Deus. E ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Aonde está a religião aí? Em lugar nenhum. Seguir a Jesus é andar com Ele. Amós, capítulo 3, versículo 3, que diz: caminharão dois juntos se não estiverem de acordo. E nós estamos de acordo, sim, com os ensinamentos da Bíblia, os ensinamentos da Palavra de Deus, que vamos aqui estudar um pouquinho hoje. A introdução diz o seguinte: o tema presente da presente lição é o casamento de Boaz com Ruth. É isso que nós estamos aqui estudando. Esse casamento é visto ao longo da história da igreja. Esse casamento, ele é lido, ele é estudado em toda, não somente na história da nossa igreja, que é já a parte do Novo Testamento, mas também do Antigo Testamento. Esse livro, ele é lido uma vez por ano, na festa das colheitas, no final do ano, em Israel.
ele é lido todas as vezes. Temos o relacionamento de Jesus Cristo com a sua noiva. Vamos ver que aqui, isso aqui é um tipo, tá? Boaz vai ser um tipo, o modo como ele faz, como ele atua, acaba se apresentando como um tipo de Jesus Cristo. Vamos falar sobre isso aí, sobre figuras, sobre tipos, ok? O livro começa com fome e morte. Lembramos lá no primeiro capítulo que eles estavam com fome e Elimelec sai com a sua esposa, Eloí, eles vão andando por cerca de quase 200 quilômetros. Andaram bastante. Tá? Então, eles foram andando até chegar em uma certa terra que estava melhor. E nessa terra, olha só, está passando fome, tiveram que sair, foram para uma outra terra. Nessa outra terra, o marido dela, de Noemi, morre. Depois, os 2 filhos se casam e morrem também. Pensa numa pessoa que sofre. E quando ela volta, 10 anos depois, e aqui nós estamos no retorno, ela voltou para a terra, as amigas dela olham para ela e dizem assim: aquela não é Noemi? Pela pergunta, você observa que essa pessoa, quem estava falando aquilo ali, são as moças, as mulheres que cresceram com ela, amigas dela, e olham e dizem uma para a outra: não é aquela Noemi? Pensa numa mulher de rosto abatido, cabelos brancos, acabada em 10 anos. Era Noemi. Então, vemos aqui, o livro começa com fome e mortes, mas termina com 2 grandes celebrações, que é o casamento de Boaz e Ruth e o nascimento da criança, que eles deram o nome de Obed. Aliás, quem deu o nome, você vê que eram assim tão íntimas, que quem deu o nome para a criança que nasce não foi a mãe, que no caso seria a Ruth, foram as amigas de Noemi. Essas que disseram: não é aquela Noemi? Não é ela? O que você acha? É ela mesmo, não é? Para você ver a intimidade que elas tinham. Elas é que deram o nome, Obed. E essa criança veio a ser avô de Davi, pai de Jessé, que é o pai de Davi, do rei Davi. Linhagem real do Senhor Jesus Cristo, que, pelo preço do seu sangue, nos resgatou. Olha só aí, você vê que Boaz vai fazer o resgate de uma família. Jesus Cristo faz o resgate das nossas vidas com o seu sangue. Preço de sangue. Das regiões das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele nos traz. E não foi forçado. Boaz também não foi forçado. Muito pelo contrário, ele correu atrás. A gente vai ver que ele correu atrás. E vemos aqui, em Colossenses, dá uma paradinha aí, vai lá, pega a Bíblia e veja lá só. Colossenses, capítulo 1, versículos 13 e 14. Já achou? Que diz assim: e ele, quem? Jesus Cristo, nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos plena redenção por meio do seu sangue. Esse é o preço pago por nossas vidas. Isto é, o perdão de todos os pecados, que sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então você vê aí uma mulher que passa fome, sai de uma cidade, assim, depois que morre o marido, os filhos, e ela vem, uma das noras fica, a outra vem, ela tem que passar já velha, ela retornando, sobe montanha, desce montanha, a pé. Não tinha um carrinho, né, gente? Não tinha um carrinho para ela andar.
era a pé mesmo. Ela não tinha riquezas, não tinha animais, levando tudo no braço e retornando para casa. Então você vê aí que quando ela chega, as dívidas do terreno que ela tinha quando saiu são pagas pelo remidor. Jesus pagou o preço pelos nossos pecados. Ele fez a remissão dos nossos pecados. Então aí nós temos um tipo, em Boaz, nós temos um tipo de Cristo. Ok? Vamos lá. Passemos agora então, falamos sobre a introdução. Vamos ver agora o objetivo 1. Qual é o objetivo 1? Compromisso de Ruth, de Boaz com Ruth. Compromisso dele. Havia um compromisso. Então, o tópico 1 do objetivo 1 tem tópico 1, tópico 2, tópico 3 do objetivo 1, que é o compromisso de Boaz com Ruth. Então, o tópico 1, lugar, cada um tem um títulozinho, tá? Então, o tópico 1, no lugar da bênção. Abra a tua Bíblia em Ruth, capítulo 2, versículo 23. E disse Noemi à sua nora: melhor é, filha minha, que saias com as suas moças, para que noutro campo não te encontrem. Então, você vê que na passagem de Ruth, no capítulo 3, versículo 10, aqui nós vemos aqui, capítulo 2, 23. Capítulo 3, versículo 10 diz: observamos, embora Ruth tivesse oportunidade, fora de casa não se aventurou. Ela tinha oportunidade de ir, tinha vários locais que ela podia colher espigas. Você começa a ver que nada acontece por acaso na vida daqueles que temem a Deus, que vivem segundo o seu decreto. Ela podia entrar em qualquer local. Era tempo da colheita e tinha muitas pessoas colhendo, vamos dizer assim, lavouras. Hoje em dia nós falaremos assim, várias lavouras, vários donos. E ela vai cair exatamente, ela saiu procurando e caiu exatamente naquele ponto ali, cujo dono era Boaz, que era parente do marido da sogra dela, Noemi. Elimeleque era parente desse Boaz. Só que, antes dele, tinha uma pessoa que era mais chegado. Tá? Vamos dizer assim, o irmão de Elimeleque é mais chegado do que o tio de outra pessoa, que é de terceira geração. Tipo assim, existem uma ordem a ser obedecida. Existia uma outra pessoa que tinha o direito de fazer isso, mas também podia falar assim: olha, não quero, passo para outro, e ele aproveita isso. Vamos ver isso aqui. Então, o que nós lemos aqui em Ruth, capítulo 3, versículo 10, e disse ele: bendita sejas tu do Senhor, minha filha, melhor fizeste esta tua última benevolência do que a primeira, pois após nenhum dos jovens foste, quer pobre, quer rico. Então, você vê isso aqui, nós já lemos isso aqui na leitura bíblica, essa passagem aqui. Ela tinha a oportunidade de ir, vamos assim, catar, né, espigas em outra lavoura. Pessoas mais, talvez, que ela olhasse e gostasse, não. Ela estava comprometida em ajudar a sua sogra. E a sogra vai ensinar ela o que ela tem que fazer. A liberdade do movimento feminista atual agride frontalmente a continuidade da família. A ideia é: destrua a família e assim destrua a sociedade. Boaz, ele via os empregados dele
como família dele. Ele via Ruth como família dele. É assim que o judeu age. Quando um judeu morre, é interessantíssimo, porque eles se reúnem, embora nem conheçam aquilo ali, para chorar por aquela pessoa que morreu. É uma coisa assim fantástica. A ideia de família que eles têm, que adquiriram com as perseguições pelos séculos, nenhum povo na terra tem. Por isso é o povo de Deus. Então, no lugar da bênção, que aqui é o título, você vê, ela estava exatamente no lugar onde ela seria abençoada. Ela não foi para o campo do lado, nem outro, ela foi para o campo certo. Isso não acontece por acaso. Apenas crê que a tua vida está nas mãos de Deus. A nossa vida está nas mãos de Deus. Que Ele está dirigindo todas as coisas. Ele só quer que nós conversemos com Ele, não é rezar. Eu posso cantar o hino nacional enquanto faço uma conta. Acho que você pode também. Assobiar o hino nacional, uma música, e fazer conta. A gente pode. Isso é reza. Coisa que já está decorado. O que Deus quer é que você converse com Ele. É conversar. Deus, Ele anela por isso. A palavra de Deus diz que Deus olha desde os céus para a terra e vê se existe, Ele está assim procurando, se há quem busque a Deus. Ele está ali no Antigo Testamento e diz assim, olha, não tem ninguém que me busque. Deus se alegra que nós buscamos a Ele em oração. É uma oração, uma conversa com Deus. Isso é importantíssimo. E aqui não aconteceu nada por acaso. Ela estava no lugar da bênção. Como foi chegar lá? Só a mão de Deus. Só quando a gente chegar lá em cima para conversar com o Senhor é que a gente vai saber algumas coisas que não sabemos agora. Como Deus opera as coisas. Apenas confia. Deus, Ele está no controle. Amém? O tópico 2 do objetivo 1. O objetivo 1 é o compromisso de Boaz com Ruth. Então, o tópico 2 desse primeiro objetivo é a iniciativa de Noemi. Bom, agora, essa iniciativa, ela vem através de uma orientação da sogra, né, Noemi, para Ruth. Ela explica, porque Ruth não sabia o que fazer. Ela ia lá, acolhia, ele falou assim, ó, menina, vai ali, minha filha, ele chama de minha filha, pode ir colhendo as espigas, deixou as pessoas mandar, ó, deixa cair para ela pegar as espigas no chão que cair. Deixa ela pegar. E depois deu ordem, olha, colhe aonde você quiser, fica à vontade. Quando ele soube quem era, não, você pode colher aonde você quiser. Aí ela escolhe ficar com quem? Com as moças. E quem dá a orientação? A nora. É bom, minha filha, que você fique com as moças. Estão te observando. Fica com as moças. Os cereais colhidos eram levados para a eira. Quem já morou na roça sabe como é que é. Você vai botar no local adequado, liso. Você pode botar talvez um pano para colocar as coisas ali dentro, ou não, de acordo com a necessidade. Mas você vai colocar tudo em um local só, para ali você começar a fazer a debulha, né, dos grãos. Então, um terreno plano preparado para a debulha das espigas poderia ser coberto com panos, mas nem sempre esse cuidado era providenciado, por não ser tão necessário. Então, quem já trabalhou na roça sabe como é que é isso. Noemi, que sabia como o sistema de colheita funcionava, soube que Boaz, naquela noite, faria este processo. Ou seja, ela sabia, hoje é o dia da debulha. E vão passar a noite toda. Durante o dia, eles colhiam. E agora já colheu tudo e vão fazer debulha. Então ela sabia o que tinha que ser feito. E chama a nora e fala assim, olha, quando você toma banho,
já trabalhou, toma banho, bota uma roupa bonita, bota perfume e observa de longe aonde é que ele vai se deitar. Boaz já tinha bebido, é a festa, né, da colheita, tinha vinho, bebia, estava assim um pouco alegre, e deita na tenda dele. Ela olhou onde ia, aí a sogra diz, vai lá, porque ele é o remidor. Tem outro, tá? Tem outro, mas é ele. Ela estava sentindo, ó, o outro não vai querer. Porque quando casasse, o primeiro filho que nascesse não seria dessa pessoa que iria fazer a remissão. Seria do marido dela que tinha morrido, do primeiro marido. Então, talvez o remidor principal não quisesse isso e não quis. Então ela pega, explica, vai, quando é deitar, deita aos pés dele, descobre os pés dele. Deixa o frio bater nos pés. Aí ela faz isso e quando começou a esfriar, ele acordou e olhou e viu uma mulher deitada aos pés dele. Ele pergunta quem é e ela fala, eu sou Ruth e você é o meu remidor. Joga a tua capa sobre mim. Isso é fantástico. E há de ser, Ruth 3, capítulo, versículo 4 a 7, diz assim, e há de ser que quando se deitar, notarás o lugar em que se deita. Isso aqui é Noemi falando para Ruth. Notarás o lugar em que se deitar. Então, quem? Boaz. Então entrarás e cobrir-lhe-ás os pés, e te deitarás, e ele te fará saber o que deves fazer. E ela lhe disse, tudo quanto me disseres, minha sogra, farei. Esse minha sogra que coloquei aqui, né? Tudo quanto me disseres, farei. Então foi para a eira e fez conforme a tudo quanto sua sogra lhe havia ordenado. Havendo, pois, Boaz comido e bebido vinho, e estando já o seu coração alegre, veio deitar-se ao pé de um montão de grãos. Então veio ela de mansinho e descobriu os pés e se deitou. Aí, essa forma de atuação, você pode ver no livro do profeta Ezequiel, essa prática é mencionada como uma metáfora, representando o compromisso de Deus com Israel. Então, em Ezequiel, capítulo 16, dá uma paradinha, vai lá, Ezequiel, capítulo 16, Almeida, eu estou usando aqui a nossa versão de Almeida Corrigido e Fiel. Versículo 8 do capítulo 16, e passando eu junto de ti, isso é Deus mesmo falando. É Deus falando acerca de Jerusalém. E passando eu junto de ti, e eis que o teu tempo era tempo de amores, e estendi sobre ti a aba do meu manto, e cobri a tua nudez, e dei-te juramento, e entrei em aliança contigo, diz o Senhor Deus, e tu ficaste sendo minha. Isso aqui é Deus falando com a igreja. Ela fala, Ruth fala, joga a tua capa sobre mim. Ele aqui faz como se fosse o papel do Pai, de Deus. Vemos aqui então um tipo de Cristo, ok? Continuando, tópico número 3 do objetivo 1, né, que é o casamento de Ruth e Boaz, respeitando o processo. Agora temos esse títulozinho aí, respeitando o processo. Então, para encontrar-se com Boaz, Ruth deveria banhar-se, se perfumar, vestir sua melhor roupa. Você pode ver isso aí em Ruth, capítulo 3, versículo 3. Dá uma olhadazinha lá, vou pular essa parte aí, vai lá e vê. Ruth, capítulo 3, versículo 3. Tá? Assim como não exclui a ternura,
a santidade, não despreza a beleza, desde que com simplicidade, porventura, pureza e moderação, como a noiva de Cristo, que deve apresentar-se a Cristo adornada e preparada. A igreja, aqui ela, Ruth, está tipificando a igreja. Tipificando a igreja. Boaz tipifica a Cristo. E a igreja deve apresentar-se ao Senhor, adornada, como vai vir em Apocalipse, e desce do céu, adornada, linda, a igreja. É glorioso isso. E esse dia está para chegar, está perto, hein? Esse dia está perto. Como noiva que deve apresentar-se a Cristo adornada e preparada. Vamos ver alguma coisa sobre isso aí em 1 Timóteo, capítulo 2, primeira epístola a Timóteo, capítulo 2, versículos 9 e 10. Que, do mesmo modo, as mulheres se ataviem, se vistam em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças, ou com ouro, ou com pérolas, ou vestidos preciosos, mas, como convém às mulheres que fazem profissão de fé e servir a Deus, com boas obras. Aqui não está dizendo que você não pode colocar brinco, que você não pode colocar um broche, uma coisa qualquer, um colar, não é isso. As pessoas leem, então não posso fazer nada disso. Pode. Isso não tem que ser o básico da tua vestimenta. O que Deus não está observando isso. Porque, olha, nós somos nus para Deus. O que Ele quer é que a nossa vestimenta sejam boas obras. É o interior, é o teu interior, é o meu interior. Isso é que é a vestimenta que Deus quer ver em nós, santidade. E a igreja é santa. Santa significa separada do mundo, não anda com o mundo. Está no mundo, mas as lamas do mundo não salpicam a igreja. É lama para tudo quanto é lado, mas a igreja não é atingida, porque o anjo do Senhor se acampa ao redor da igreja. E para atacar a igreja tem que passar pelo Senhor. E é ruim, hein? Não pode, não dá. Então, saiba que você tem um Deus que trabalha em teu favor. Não existe outro Deus assim. Apocalipse, capítulo 21, versículo 2. Vamos falar agora sobre essa vestimenta também. E eu, João, que é São João, né? Vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus, descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para seu marido. Então, Ruth, ela vai se vestir, ela vai se colocar, vai tomar banho, botar o melhor vestido dela, vai botar perfume e vai e se deita aos pés do seu senhor, que era Boaz. E diz quem ela é. Você, quem é você, minha filha? Eu sou Ruth. E você é o meu remidor. Só em falar isso, ele, eu sei o que eu tenho que fazer. É por isso que Noemi fala, ele não vai descansar enquanto ele não resolver isso. Ele era de fato um parente remidor, mas havia, como vimos, um parente mais próximo que ele e que tinha a prioridade de remissão. Deveria ser respeitado o devido processo de remissão. O compromisso de Boaz com Ruth nos ensina que devemos aprender a esperar o tempo certo de aguardar o devido processo para alcançar as bênçãos de Deus. Vamos falar assim. Deus fala para Abraão, olha, você vai ser pai de uma grande nação. Vou dar só esse exemplo. Mas a esposa dele, ele descobre que a esposa era estéril. Mas Deus não mente. Você vai ser pai com ela de uma grande nação. Isso demorou 24 anos.
Mas chegou uma hora em que Deus recebeu uma ajudazinha dele. Ele foi dar uma ajudazinha para Deus. A mulher dele fala assim, ó, vou morrer, a gente vai morrer sem filho, cara. Vou pegar aqui essa serva, o nome da serva era Agar, uma egípcia. E você... as leis da época permitiam isso, tá? Então ele pega, ela entrega aquela mulher para ele, para que a criança que nascesse, já que a serva era dela, então o filho da serva era dela. Bom, você viu, você sabe qual é o resultado, né? Está até hoje aí brigando aí. Os árabes contra o povo de Israel. O povo de Israel contra os árabes. Por causa de uma ajudinha que ele foi tentar dar a Deus. Não confiou em Deus. Nós precisamos aguardar o devido processo. Deus prometeu, os teus filhos são teus, são do Senhor. Aguarda. Não tenta melhorar a coisa, apenas ore por eles. Ora pela tua casa, pela tua família. Não desista. Deus é contigo. Ele prometeu, ele não vai falhar. Amém? Então, passemos agora para mais um outro assunto, que é objetivo 2, que é o casamento. Agora é o casamento. Tem um compromisso, agora o casamento entre Boaz e Ruth. Tópico 1, concluindo o negócio. Agora sim. Concluindo. Ruth teve a iniciativa de sugerir a Boaz que ele usasse do seu direito. Ela falou, você é o meu remidor. Com isso ela estava sugerindo. Mas Boaz, ele sabia que ele não era o primeiro. Vamos dizer assim, Elimeleque era o esposo de Noemi, a sogra dela, era o sogro dela. Não se diz quem era esse outro remidor que tinha a primazia. Podia ser o irmão de Elimeleque. Podia ser. Aí vamos dizer que Boaz, eu não sei, Boaz, aqui a Bíblia não fala sobre isso, Boaz fosse primo. É o primo mais velho de uma outra família. Bom, então se esse outro remidor era irmão, ele tinha o direito. Era dele. Ninguém podia entrar na frente, era dele. A não ser que ele não quisesse. Aí o outro entrava. Esse outro era Boaz. E Boaz procura ele e fala, olha, tá vendo ali? Ruth, ela é de Noemi, nossa parente. Você tem o direito de comprar as terras, de tomar conta das duas. Aí ele, não, eu quero. Opa, vou ganhar dinheiro com esse negócio aí. Tá barato, quem sabe, né? Aí Boaz fala assim, não, só tem uma coisa, você vai ter que, o filho que nascer, você vai ter que casar com Ruth, que é a nora dela, porque o filho do marido dela morreu. E a lei diz que ele não pode ficar sem uma descendência, senão vai acabar a descendência ali. Então você tem que casar com Ruth e a criança que vai nascer não é tua, tu sabe disso, não sabe? Seguinte, eu não vou querer não, porque senão eu vou atrapalhar a minha herança dos meus filhos. Então, eu passo o direito, tá? Eu passo para você. Então, Boaz, ele usa essa situação para que ele tivesse direito de pegar essa, seria obrigação dele, era o desejo dele, nem obrigação era um direito que ele tinha. Então, Ruth, conforme o parente mais próximo, como exemplo, poderíamos usar o fato de um irmão mais velho teria prioridade sobre o mais novo. Por exemplo, tem irmão mais velho, esse aqui tem o direito. O mais novo não pode fazer, a não ser que esse aqui não queira. Eu falei aqui sobre o irmão do sogro, por exemplo. Você tem ideia de como é que é existir uma linhagem para isso aí. Então ele passa por isso aqui. Então ele conclui esse negócio chamando as pessoas da cidade, os anciãos da cidade, lá na entrada da cidade, espera esse parente mais próximo chegar, fala com ele na frente de todo mundo e propõe
E ele, a princípio, diz que não quer, depois que eu não ver, rapaz, o filho não vai ser meu, é? Não, eu deixo para você. Aí ele tira o sapato, isso era uma regra da época, né? Hoje nós temos os cartórios. Ele tira o sapato, que só ele tinha, né? O sapato. Tirava e entregava. E é até engraçado isso, né? Mas tirava o sapato e entregava. Aquela pessoa ficava descalça, depois ia botar o sapato, mas aquilo ali era o sapato dele. Aquilo ali, diante de todos, era uma comprovação de que ele estava seguindo a lei. Então, disse ela, Ruth, capítulo 3, versículo 18, você vê o seguinte, que Noemi tinha certeza do caráter de Boaz. Por isso é que ela começou a orientar a nora para que fosse para Boaz. Ele sabia quem era Boaz. Tinha certeza. Então ela disse Noemi, espera, minha filha, até que saibas como irá o caso. Isso depois que ela dorme lá, acorda, falamos aqui ainda agora, descobre os pés dele, ele fala com ela, vai para casa e conta para a nora, para sua sogra. E a sogra diz o seguinte, sossega, minha filha, fica tranquila. Aquele homem não vai descansar até que tenha resolvido toda essa problemática. Ele não vai descansar. Pode ficar tranquila. Então, todo homem, devido à sua característica de olhar à distância, deve ser preparado para tomar iniciativas na vida, principalmente quando o assunto for casamento e vida conjugal. Gente, é uma característica do homem. Ele está vendo a pessoa, a situação em condição macro, grande. É isso que o homem faz. A característica da mulher é ver os detalhes. Quantas vezes a minha esposa já falou assim para mim, ou você que está me ouvindo aqui agora, você foi procurar alguma coisa que ela falou para você, você perguntou para ela e disse, onde é que está alguma coisa assim, aí você foi lá, procurou, ela diz onde é que está, você vai lá, procura, aí volta de novo, ó, não encontrei não. Ela vai lá, bota a mão em cima, está aqui. Ela diz assim, se fosse uma cobra, te mordia. Nós não temos essa característica. É por isso que as índias ficavam em casa, porque o homem, ele tem essa característica, ele via ao longe, ele consegue ir, consegue voltar, entrava na mata e voltava, a mulher se perde se está na mata. Ela perde a direção de rumo. São características. Por isso a mulher não é ajudante do homem. Não é. É coadjutora, não é a. A pessoa acha que o juntor ali é de ajudante. Não é. Não é. É coadjutora, se liga, é completa. Ad. Ela completa, fica ao lado para poder ir. Um sem o outro está incompleto. É bom que o homem não fique só. Por isso, a mulher com o homem, mas também o homem com a mulher. Os dois têm que fazer uma só carne. Como se fosse um só corpo andando. Dois dedinhos aqui, ó. Um só corpo andando. Serão dois numa só carne. Isso é adjutora. Tópico 2. Nós temos aqui o resgate e lei do levirato. Então, já falamos sobre isso aqui. Essa parte do levirato, levi é uma parte do latim que significa cunhado. A lei do cunhado. A criança, o marido morreu antes de ter filho. O cunhado, o irmão mais novo, que é cunhado da mulher, casa com ela, e o primeiro filho que nasce é dessa pessoa. Então é a lei do levirato, levir, cunhado. Tá? Então era necessário que isso acontecesse. E esse homem, ele diz assim, não, o principal remidor diz, se eu casar, eu vou perder aqui, eu vou ter que dividir com essa criança, a criança nem filha minha é. Não quero não,
eu vou abdicar do negócio, fica contigo mesmo. E ele é o que ele mais queria, né? Gênesis, como é que está na Bíblia? Em Gênesis 38, o capítulo 38 de Gênesis está contando a história de José, que vai para o Egito, é vendido pelos irmãos. Aí 37, no 38 parece que você tem um enxerto, sabe? É uma outra história, aí depois continua a contar a vida de José. É a história de Judá, que vai nascer uma criança também, uma história muito linda, que também entra na genealogia de Jesus. Tópico 3 do objetivo 2, nós vemos aqui o registro público. Então, nós falamos isso aqui, que ele chama 10 pessoas, chama os anciãos da terra para a entrada da cidade. Existia portões na cidade. Então, antigamente, né, há um tempo atrás, a gente estava até comentando com uma pessoa que a gente podia, antigamente, à tarde tomava banho, todo mundo ia nas calçadas, sentava para conversar. Hoje é meio perigoso fazer isso. Mas isso era normal. Eles, à tarde, eles iam e ficavam na porta da cidade. Ele chama esse pessoal e quando passa o remidor, ele chama o remidor e conversa com ele. Então, há ali um registro, é um cartório, como se fosse um cartório. Ele coloca a situação diante de todo mundo e todo mundo vai ser testemunha do que está acontecendo. Todo mundo é testemunha. E o homem tira o sapato e entrega para ele, dizendo assim, olha, o cara é teu. Ele, ó, a gente está aqui, vocês são testemunhas do que está acontecendo. E todo o povo, você vai ver em Ruth, capítulo 4, isso acontece em Ruth, capítulo 4, versos de 9 a 11, que diz assim, então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo, sois hoje testemunhas de que tomei tudo quanto foi de Elimeleque. Elimeleque é o esposo de Noemi, ou seja, o sogro de Ruth, de Quilion e de Malom, da mão de Noemi. Quilion e Malom eram os filhos de Elimeleque e Noemi. Todo mundo morreu. Noemi ficou sozinha com as noras. E de que também tomo por mulher a Ruth, a Moabita, que foi mulher do filho mais velho, Malom, para suscitar, veja só, para o filho que vai nascer não vai ser meu, é de Elimeleque, para suscitar, para continuar o nome da família, do falecido sobre sua herança, para que o nome do falecido não seja desarraigado dentre seus irmãos, não seja cortado de Israel, e da porta do lugar, do seu lugar. Disso, hoje, vocês que estão aqui ouvindo são testemunhas. E todo o povo que estava na porta, e os anciãos, tinha que ter anciãos. Não era um monte de gente, não. Os anciãos estavam ali. Disseram, somos testemunhas. O Senhor faça a esta mulher, que entra, Ruth, que entra na tua casa, como a Raquel e como a Lia. São duas histórias também de mulheres da Bíblia, que ambas edificaram a casa de Israel. E porta-te valorosamente em Efrata, e faze-te nome afamado em Belém. Seja próspero, nós te abençoamos. É isso que eles estão falando. O casamento de Boaz com Ruth ressalta que a liderança, ou seja, o papel masculino, pressupõe a atitude de Boaz. Amor responsável e também honrar a mulher. É isso que ele faz. Ele honra a mulher, ele tem atitude e ele tem um amor responsável. Passemos agora, então, para o tópico objetivo 3, que é a remissão da linhagem de Davi através de Ruth e Boaz. Então,
O tópico 1 fala o nascimento de Obed. Entre Boaz e Ruth, o relacionamento, nasce uma criança que é chamada de Obed. Quem é que dá o nome para essa criança? As amigas de Noemi. Elas que dão o nome. A alegria dela, o nome dele será Obed. Aí você vê o seguinte: quem era, então, através de só, Obed, que é pai de Jessé. Obed, esse rapaz que nasce, é pai de Jessé. Mas quem era o pai de Boaz? O pai de Boaz, a mãe, era uma prostituta, chamada de prostituta, na terra de Jericó, Raabe, que salvou os espiões que entravam na terra, os espiões de Israel que entravam na terra, e toda a família dela foi salva por causa disso aí. E ela entrou para a família, tá? Através de Salmão, que era um dos espiões judeus. Através de Salmão, não é o peixe não, tá? Salmão é o nome do homem. Então ele casa com Raabe. Raabe vai ter Boaz. Boaz vai ser pai agora de Jessé. Jessé, pai do rei Davi, que está na linhagem de Jesus Cristo. Então vemos aqui que Deus, nós aqui fazemos divisão. É nós, somos nós. Deus está trazendo a Moabita Raabe, a cananeia Raabe. Ruth era uma Moabita, outro povo que era para falar assim, aí, não se mete com esse povo, Deus está pegando de volta. Deus quer trazer. A ovelha negra da família, Deus não quer que se perca. Ou não é verdade que a criança mais problemática dentro de uma casa é justamente essa criança com que os pais mais se preocupam? Isso reflete uma centelhazinha só da preocupação de Deus com as pessoas que se perdem. Ele não desiste de ninguém. Ele não desiste do teu filho, da tua filha, do genro, da nora. Ele não desiste. Deus é incansável. Mas depende de nós. Ele não entra pela porta arrombando. Nós temos que abrir o coração para que ele entre. Deus é um cavalheiro. E o tópico 2 do objetivo 3, Boaz é um tipo de Cristo. Bom, como tipo de Cristo, nós podemos dizer o seguinte: o que é tipo, né? Tipo, a tipologia bíblica, ela fala o seguinte: você tem no Antigo Testamento pessoas como Boaz, pessoas que são tipos no Novo Testamento de Cristo. Boaz é um tipo. Tá? Agora, temos também simbologia bíblica como Cristo e temos Boaz, redentor da mulher, e Cristo, redentor eterno. Ele, apenas de uma mulher, Cristo, redentor eterno das nossas vidas. Observada a sua atuação amorosa e remidora ao Boaz resgatar Noemi. O Senhor nos trata com carinho. Ninguém forçou Boaz a fazer isso. Ninguém forçou Jesus a subir na cruz. Ele fala, eu dou a minha vida. Ninguém está me forçando. Ninguém tira a minha vida. Eu tenho o poder de dar e o poder de tomar de volta. Mas aí ia haver coroa de espinho. Uma coroa que dava na tua cabeça. Não dava na dele não, dava na minha cabeça. João 3,16 diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira, de uma forma tão gloriosa, que Ele deu o seu único Filho, para que todo aquele que acredita nele, que nele crê, não pereça,
não seja condenado, mas tenha a vida eterna. 1 Pedro 1, 18, capítulo 1, verso 18, 19, diz assim: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata, falei aqui, né, sobre cordões, não é isso que Deus quer da gente. Pode botar? Pode botar, mas não é essa vestimenta que Deus quer, que Deus preza. Ele não está nem aí, né? Mas tem que ser decente. Não foi com prata nem ouro que foste resgatados, disse São Pedro, da vossa vã maneira de viver, que, por tradição, recebeste de vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, derramado na cruz do Calvário. Então, a conclusão diz o seguinte: a história de Ruth é uma história de redenção, enquanto o parente mais chegado, ele não diz qual era o grau, de Noemi, se faz de desentendido, né? Boaz corre atrás e toma para ele esse direito. Jesus, ele correu atrás o tempo todo, foi 3 anos de incansável ensino, correndo atrás das ovelhas perdidas de Israel, das nossas vidas. Cristo, portanto, nos resgatou e por isso nossas famílias têm continuidade de bênção diante de Deus. Boaz, ele dá continuidade à família de Elimeleque. O Senhor dá, nos comprando com sangue na cruz do Calvário, ele nos dá a condição de continuarmos no Senhor. Então, apenas confiemos no que Ele nos colocou como Ele, em nossas vidas, como responsável sobre nós. E confiemos nele, porque Ele sabe o que está fazendo. Que o Senhor nos abençoe. Estamos aqui terminando nossa aula, 4 de agosto, e que você possa rever essa lição e ser abençoado. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti e sobre a tua casa levante o seu rosto e te dê a paz. A paz que não é como a do mundo. É uma paz totalmente diferente, que excede a todo entendimento. Que o Senhor te abençoe. Até a próxima aula.